Esse é o programa Médicos em 3D, um espaço para a gente tirar dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar umas dicas. Nosso tema de hoje é diabetes. Diabetes é a doença evitável mais importante do mundo. Olha o peso desse programa, um tema muito importante. Para falar de diabetes comigo, está aqui hoje a endocrinologista, minha colega gêmea, né, Ju? Gêmea. Juliana de Paula Peixoto. Juliana fez clínica médica, fez endocrinologia. Atualmente, ela é a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Espírito Santo. Ju, vamos começar a falar sobre conceitos e epidemiologia? Eu sei que você tem dados atuais do Espírito Santo para falar sobre a incidência. Quantas pessoas no Espírito Santo têm diabetes, não é isso? A incidência do diabetes cresce a cada ano, não só no nosso estado, como no mundo afora. Segundo estatísticas do Vigitel, que é um sistema de monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde, que é realizado por meio de inquérito telefônico nas capitais do país e o Distrito Federal, Vitória já tem 8,8% da população que informa ter diabetes. Só que a gente sabe que metade das pessoas que têm diabetes não sabem, porque diabetes é uma doença silenciosa. Então, a gente precisa divulgar essa informação de que a gente precisa realizar exames de rotina, que é um exame acessível e de baixo custo, que é uma glicose em jejum feita no laboratório e que já permite a caracterização diagnóstica. Juliana, e assim, eu às vezes recebo, você deve receber também, um paciente que vem com uma glicose, né, com esse exame. E ele fala, minha glicose está alta. E aí eu falo assim, alguém já deu um nome para isso? Aí não, aí eu falo, isso é um diabetes, a pessoa se surpreende. Quando que a gente entrega esse diagnóstico? Quando que a gente diz que a pessoa tem diabetes baseado na glicose de jejum? Eu acho que entregar o diagnóstico é uma missão nossa. Não só nossa enquanto endocrinologista, mas de qualquer profissional de saúde que esteja diante do paciente com exame alterado. Por que eu falo isso? Porque se o paciente não se vê diabético, ele age como se a doença não existisse. E não adianta a gente fingir que ela não existe, porque ela silenciosamente vai determinando lesão em órgão-alvo. O diagnóstico do diabetes é feito quando a glicemia de jejum está acima de 126, em mais de uma ocasião, ou uma glicemia ao acaso, que não precisa ser em jejum, acima de 200, ou uma hemoglobina glicada, que é aquele exame dedo duro, que permite que a gente entenda como andou a glicose do paciente nos últimos 3 meses. Quando a glicada está, portanto, acima de 6,5, a gente também fecha o diagnóstico de diabetes. Se tem 8%, era 6%, né, que a gente estava falando, em 2017, 6% da população, em média, e agora no Brasil 9%, não é isso? 9% das pessoas são diabéticas, vai passar por algum profissional de saúde em algum momento. Então, todos deveríamos ser treinados para dar o diagnóstico de diabetes, né? Exato, porque o diabetes, ele precisa ser conduzido desde o diagnóstico. Os estudos mostram que existe um conceito de que quanto mais oportuno, de forma mais oportuna o tratamento é iniciado, menor o risco de complicações ao longo prazo, que é o que a gente chama de efeito legado, né? O tratamento, eu insisto, não é restrito ao endocrinologista. Os clínicos precisam abraçar essa causa, porque diante de um contexto onde quase 10% da população tem diabetes no país, a gente precisa contar com uma força-tarefa para poder enfrentar essa doença. E Juliana, qual é o peso do diabetes, né? Vamos falar um pouquinho de consequências, né? Consequências a gente sabe que tem a curto prazo e a longo prazo. Por que a gente então insiste que a pessoa tem que ser diagnosticada e que a pessoa precisa ser tratada? Por que o diabetes traria essa glicose alta, silenciosa, né? A maioria das vezes, o que ela traria de ruim para a vida da pessoa? Quais são as consequências? Então, a glicose alta, ela circula no corpo todo, né? De forma silenciosa, mas circula. E vai determinando um processo inflamatório, que resulta em doença em órgão-alvo. Que órgão seria esse? As pernas. Então, o diabetes é a principal causa de amputação não traumática. O diabetes também é a principal causa de cegueira, também é a principal causa de hemodiálise. E a gente sabe que a cada 1% da glicada que a gente reduz, isso
vários estudos já mostraram, né, Lusa? O Capa-10 foi o primeiro deles. A cada 1% da hemoglobina glicada que a gente reduz, tendo como meta alcançar os 6,5, a gente reduz em cerca de 30% o risco de complicações renais, em cerca de 40% o índice de amputação. Então, assim, em 20% a mortalidade geral do paciente. Então, vale a pena investir no tratamento. A gente tem diabetes todo dia, não é só no dia das consultas, não. Porque o paciente costuma fazer dieta na véspera da consulta, na véspera da coleta do exame. Mas a doença está ali. O que a gente precisa é aceitar o diagnóstico e conviver bem com o diabetes, porque a gente pode ter uma qualidade de vida normal. E aí eu acho que o exercício também é uma ferramenta terapêutica. Bom, no próximo bloco nós vamos discutir como tratar o diabetes e um pouco sobre educação. Será que a gente precisa ser educado na hora de ter diabetes? Educado com a nossa doença? Encontro você no próximo bloco para a gente discutir esses assuntos. Voltamos com o programa Médicos em 3D e nosso tema é diabetes. Diabetes é uma doença que tem impacto emocional, social e inclusive financeiro nas populações. Por isso é considerado um problema de utilidade pública. Quem está falando aqui comigo hoje sobre diabetes é a doutora Juliana Peixoto, que é endocrinologista. Ju, você falou um pouco sobre, no bloco passado, sobre as consequências, né, complicações crônicas do diabetes. E a gente podia um pouquinho dar ênfase em duas coisas, que é infarto e derrame, né? Que as pessoas têm tanto medo disso, né? Quando a gente fala assim, nossa, tá no ponto de bala para infartar. E elas esquecem que o diabetes também está por trás, né? Aumenta muito o índice de infartos e derrames, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso. O diabetes aumenta em mais de 3 vezes, né, o risco de um evento cardiovascular. E a principal causa de mortalidade no paciente diabético é a doença cardiovascular. Para complicar, a doença cardiovascular às vezes pode se manifestar diferente no paciente diabético, né? Às vezes ele pode ter só um equivalente isquêmico, ele não tem aquela tríade clássica que todo mundo que olha, que atende, já imagina um infarto. Então, o paciente ele tem que estar orientado pelo médico para poder fazer consultas regulares com o cardiologista. Acho que o melhor jeito é a prevenção. Então, o paciente diabético ele não tem que só se preocupar com a glicose. Ele tem que tratar a pressão, ele tem que tratar o colesterol, tem que fazer um controle eficaz de peso e fazer exercício regularmente. Esse conjunto da obra que vai conseguir diminuir tanto a incidência do infarto quanto do derrame. E uma coisa que a gente teme muito também são as hipoglicemias, né? Relacionadas no diabetes ao uso da medicação. Cada vez mais a gente tem medicações mais seguras, né, Ju? Sim. Mas ainda a gente trabalha especialmente no diabético tipo 1, que é o diabético que usa insulina. O diabético tipo 2 também pode usar, mas o tipo 1 usa insulina, né? Somente. A gente tem muita hipoglicemia, né? Sobretudo no paciente cardiopata, a hipoglicemia é um problema. É um problema. Porque a gente persegue tanto a meta que às vezes a gente não dá à hipoglicemia a importância, a dimensão que ela tem nesse contexto. A hipoglicemia pode complicar o quadro cardiológico do paciente, seja por arritmia ou seja mesmo por um AVC, né, um derrame. Então o paciente tem que ser orientado também a como conduzir essa hipoglicemia. Existem sim algumas medicações que têm um risco potencial maior, como a insulina, como as sulfonilureias, mas hoje a gente dispõe de um arsenal terapêutico enorme muito mais seguro, que nos permite tratar o diabetes com muito mais segurança, facilitando o nosso alcance de meta. Diferente quando a gente se formou, né, Lusa? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento? Então, Ju, você falou um pouco sobre a parte medicamentosa. Eu queria que você dividisse um pouquinho entre medicação oral, né? Que a gente, comprimido que a gente toma as insulinas. E também tem toda essa parte que você ama, né? Que é exercício, dieta. Fala um pouquinho sobre esse tratamento pra gente do diabetes. Você acha um desafio, primeiro? Então, é um desafio porque é perene, é crônico. E a gente precisa aceitar essa necessidade de estar todo dia convivendo com a doença, de estar convivendo com a doença. Hoje a gente dispõe de várias drogas, seja orais ou injetáveis, que nos permitem um alcance de proteção cardiovascular, proteção renal. Então, o tratamento melhorou muito. Inclusive, acabou de ser disponibilizado na farmácia popular
uma medicação que reduz o risco de diálise em 55%. Isso é interessante, né, Ju? Não é? Você faz uma medicação para tratar o diabetes, mas você está protegendo o coração e agora o rim. E agora o rim. Então, assim, hoje está muito mais fácil conviver com a doença. É desafiador? É. É de alto custo? É, mas tem tratamento. A gente precisa entender que o diabetes é uma doença crônica, mas que tem tratamento. E que para que esse tratamento seja feito, o primeiro passo é a aceitação da doença. O segundo passo é a mudança do estilo de vida, né? Então a gente precisa se envolver mais com informação de qualidade. E aí eu chamo a atenção da importância do seu programa. Porque às vezes a população consome o que tem um acesso mais rápido, por exemplo, no Instagram. O Instagram, ele muitas vezes informa, muitas vezes ele desinforma. Porque tem pessoas lá que não estão movidas pela ciência, que não têm o objetivo de alcançar o paciente em si, que só quer view, entende? Ele não está ali para informar. E às vezes ele acaba confundindo, prometendo coisas milagrosas. Então, assim, eu queria falar sobre como é importante a gente ter uma alimentação saudável, mas que não é uma alimentação mirabolante. É uma alimentação com teor restrito de alimentos processados e mais comida de verdade, mais comida natural. Comida simples, do dia a dia, que todo mundo pode alcançar. Não precisa ficar com uma alimentação rebuscada para poder tratar o diabetes. A gente tem que ter mais fibra, a gente tem que ter mais verdura, a gente pode ter sim frutas. Tem que quebrar esse mito de que diabético não pode. Pode sim, só tem que ser bem distribuído e bem orientado. E aí o profissional de nutrição tem um valor agregado no tratamento. A gente precisa trabalhar em equipe, em conjunto, né? Que eu acho que assim a gente consegue, falando a mesma língua, convencer o paciente da importância da mudança de hábito, que é importante não só para o paciente diabético, para todo mundo que quer ter uma vida saudável. O melhor jeito de ter longevidade é a gente se cuidar, a gente querer estar bem. E isso, claro, o papel da dieta é muito importante. A gente comer saudável, comer com fibra, evitar tanta gordura, tantas bebidas açucaradas. O refrigerante tem o seu papel de contribuição nessa pandemia de diabetes, né? Porque quem gosta de refrigerante consome demasiadamente. Então isso acaba contribuindo, né, para a obesidade, que é um fator de risco da doença. O exercício, precisa ser atleta de alta performance, pode fazer só uma caminhadinha, só um passeio, ou tem uma situação intermediária, né? Nem aquele passeio, sem nenhuma meta, mas também não precisa ser atleta. Então, o melhor dos mundos seria ter um exercício estruturado, porque se a gente fala que vai, mas não encaixa um horário, é como se aquilo nunca acontecesse, sempre a gente posterga para o outro dia. A recomendação atual da Sociedade Brasileira de Diabetes é a realização de 150 minutos de exercício por semana, podendo ser 30 minutos de exercício aeróbico por dia, ou 3 vezes de exercício aeróbico, 2 vezes de exercício resistido. Exercício resistido é a musculação, que é tão importante. Talvez seja o exercício mais odiado por todos, né? É o exercício que eu defendo muito. O que os pacientes têm mais preconceito, mas é o que dá hipertrofia, né? Você consegue uma massa magra de qualidade e se proteger de queda, melhorar o seu equilíbrio, a sua marcha. Então, é um exercício importante. Então, o melhor dos mundos seria se o paciente pudesse fazer o exercício aeróbico e o exercício resistido, um combo. Não sendo possível, a gente tem que buscar manter o movimento em dia. Todos os dias realizar alguma atividade física, que não precisa ser atleta para alcançar isso. Pode ser subir um lance de escada, né? Pode ser ir na padaria a pé e voltar. Se a padaria for muito perto, você dá várias voltas. Passear com o cachorro, eu acho que tudo é movimento. E assim a gente vai lançando a semente para que ela cresça ali naquele coração e o paciente possa dar mais atenção. É sabido que quando o paciente realiza exercício, ele tem uma menor variabilidade glicêmica. Então isso facilita o controle da doença. Inclusive eu participei de um podcast pela SBD, onde eu apresentava os resultados de um estudo falando sobre a importância do exercício curto antes das refeições para o controle da glicemia pós-prandial. E o exercício curto, que eram 6 minutos de exercício antes do café, almoço e janta, ou mesmo após, próximo do horário da refeição, teve um potencial maior
de controle da glicemia do que a própria caminhada no fim do dia de 30 minutos. Você acredita? Foi comparado na esteira os pacientes que caminhavam 30 minutos no final do dia com esses pacientes que faziam 6 minutos de exercício antes do café, almoço e janta. O que são 6 minutos, né? Então, assim, não precisa de fato ser atleta, mas precisa ter o compromisso com o exercício. Acho que entendendo o potencial que o exercício tem como ferramenta terapêutica, quando a gente consegue transferir essa informação para o paciente, a adesão dele fica muito melhor. Ju, todo mundo que vem aqui, a gente pede uma dica e eu vou pedir para você dizer nesse universo enorme, né, que é diabetes. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né, a manhã inteira, um dia todo, a gente tem simpósios, né, de um dia inteiro, só falando sobre isso, mas deixa uma dica para as pessoas que estão te ouvindo, o que você gostaria de entregar mais nesse momento? Eu queria falar que o diabetes é uma doença silenciosa e que se a gente for esperar ter algum sintoma da doença para poder tratar, a gente já vai estar diante de uma complicação que às vezes pode ser fatal. Então que a gente busque e aceite a necessidade do tratamento diário e que a gente conte com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem um portal www.diabetes.org.br muito rico em informação, inclusive tem uma revista digital, a Diabetes Magazine. Então assim, que a gente se cerque de um conteúdo de qualidade para poder vencer esse desafio e bem tratar a doença. Muito obrigada, Ju, nesse tema que a gente ama, né? Obrigada por estar aqui. Eu que te agradeço. Esse foi o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.